Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde e vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus, continuando aqui no nosso livro de Daniel e vamos continuar essa jornada vendo assuntos escatológicos, né? Então, só para lembrar aos irmãos qual é o método que nós estamos estudando, porque talvez alguns possam estar estranhando essa questão de pular alguns capítulos, né? Mas é porque nós estamos seguindo aqui a linha cronológica de realmente como Daniel ele foi analisado, né? Então, como que nós estamos acompanhando? Está aparecendo aí na sua tela um esboço cronológico dos capítulos. Então, na cronologia de Daniel, primeiro vem o capítulo 1, que conta a história do cativeiro, depois o capítulo 2, que é o sonho da estátua que Nabucodonosor ele sonhou, depois o capítulo 3, onde Nabucodonosor ele fez uma estátua de ouro e falou ali para todas as pessoas do seu império adorar aquela estátua. E foi a história ali onde alguns jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo. Depois do capítulo 3, vem o capítulo 4, onde Nabucodonosor ele se gloria diante de Deus. Acontece que ele passou um período por causa disso, por causa dessa glória. Então Deus deu um castigo para ele, ele passou aquele período vivendo como um animal, mas depois foi restabelecido novamente ao seu trono. E ele reconheceu que Deus reina, chamando Deus de Altíssimo. Do capítulo 4, nós pulamos para o 7, e aí talvez alguns possam ter estranhado este pulo, né? Porque não foi o capítulo 5 e o capítulo 6, porque na linha cronológica de Daniel, do capítulo 4, vem depois o capítulo 7, onde Daniel tem a visão dos 4 animais, e nós temos vídeos já gravados de todos esses capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4, e o capítulo 7, já temos vídeos aí gravados, e você, se caso perdeu algum, pode então ele estar acompanhando na internet essas aulas que você perdeu. E no capítulo 7, que foi a última live em que nós tivemos, falamos sobre essa visão dos 4 animais, a sua interpretação, e vimos que a interpretação é a mesma interpretação do sonho de Nabucodonosor que ele teve no capítulo 2 da estátua. Então, os animais representa partes da estátua também, e a interpretação é que cada parte ali, ou cada animal, cada parte da estátua, e cada animal representa um império que estaria em vigor na época ali em que Daniel estava recebendo aquelas visões, então era uma visão escatológica que ele estava recebendo, e também vimos que aquelas visões ali também falavam a respeito do anticristo e do império que ele terá aqui na terra. Isso é um assunto futuro e aí nós também estamos aguardando estes eventos acontecerem. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, na sequência cronológica de Daniel. Então, depois do 7 vem o capítulo 8 e a gente vai ver a visão que Daniel teve do bode e do carneiro. Então, vamos ver essa visão, vamos ver a sua interpretação, o que a Bíblia fala no capítulo 8. Em sequência do capítulo 8 vem o capítulo 5, olha só. Volta agora para o capítulo 5 e nós teremos a nossa próxima live em Daniel. Nós veremos então o capítulo 5. Por isso que nós estamos tendo esses pulos, né, nos capítulos de Daniel, porque a sequência que nós estamos vendo é cronológica. Em sequência do capítulo 5, capítulo 9, depois o capítulo 6, depois o capítulo 10 até o capítulo 12. Então, essa é a sequência cronológica. Você pode aí, talvez, se tiver no celular, tirar um print, caso você queira saber qual é a sequência cronológica. Então, essa aqui é a sequência cronológica em que nós estaremos também produzindo as nossas lives, baseado na sequência cronológica. Ok, sem mais delongas, vamos lá entrar então no capítulo 8, que é o assunto da live de hoje. E nós veremos aqui que Daniel ele teve uma visão. Eu lerei do versículo 1 até o versículo 8, você preste bem atenção aí na sua casa. E olha só o que diz aqui. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, perceba que ele ainda estava dentro do reinado da Babilônia. A Babilônia ainda não tinha caído aqui no capítulo 8. Nós veremos na próxima live o capítulo 5 que mostra a queda da Babilônia. Então isso aí é uma evidência clara de que Daniel, na nossa Bíblia, não está numa sequência cronológica. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos,
mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vindo do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, e feriu-o, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Olha só, quando nós lemos talvez esse texto, não talvez ali sabendo a sua interpretação, a gente fica muito duvidoso, porque essa história está aqui, né? Essa briga de animais. Então, nessa história aqui, nessa visão que Daniel estava recebendo, ele viu então este carneiro que tinha 2 chifres. Um desses chifres era mais alto do que o outro e ninguém poderia resistir a esse carneiro. Era um carneiro forte que estava ali realmente dando chifradas para todo lado e ninguém poderia resistir a esse carneiro com esses 2 chifres. Mas, de repente, nessa história, nessa visão que Daniel estava recebendo, ele viu um bode indo de uma maneira muito rápida, sem tocar no chão, em direção àquele carneiro. E esse bode tinha um chifre bem notável no meio da sua testa. E esse bode conseguiu derrotar este carneiro. E realmente ele começou a pisotear esse carneiro e agora ele ficou em evidência. Mas de repente, este chifre notável que esse bode tinha se quebrou e no lugar desse único chifre, nasceram-se então 4 outros chifres. Daí a gente fica pensando, que briga de animais é esta daqui? A Bíblia vai nos trazer a interpretação desta briga, desta visão que Daniel ele estava recebendo, estava tendo. Olha só já a interpretação, depois nós leremos aqui mais versículos da Bíblia. A interpretação, meus irmãos, é essa. O carneiro, com os seus 2 chifres, representa a Média e a Pérsia. Então, nas visões escatológicas que nós vimos nos outros capítulos, sempre quando aparece ali algo em conjunto, normalmente representando a Média e a Pérsia. Lembra do sonho de Nabucodonosor da estátua, onde tinha a cabeça de ouro, os 2 braços de prata, os 2 braços representando a Média e a Pérsia. A visão dos animais também que Daniel teve ali, tinha um urso, e esse urso, um dos seus lados era maior do que o outro, representando também a Média e a Pérsia. Então, o lado mais elevado era uma representação da Pérsia que tinha um poder sobre a Média, mas os 2 estavam agindo em conjunto. Nessa visão aqui desse carneiro com os 2 chifres, um desses chifres era maior do que o outro. Representação também da Pérsia e da Média. O maior, uma representação da Pérsia, porque tinha maior evidência ali nessa coligação dessas 2 nações, desses 2 impérios. Então, note a interpretação desta visão que Daniel estava recebendo. Aquele carneiro, que era muito forte e poderoso, com os 2 chifres, é uma representação do Império Medo e Persa, que ainda iria surgir, porque Daniel estava vivendo dentro do Império Babilônico do rei Belsazar. Então, o bode, o que o bode representa, esse animal? Representa a Grécia. Olha só que interessante. E, de fato, quando a Média e a Pérsia cai, a Grécia, então, ela chega crescendo e dominando toda aquela região. E a Grécia, então, ela conseguiu derrotar a Média e a Pérsia. Essa é a interpretação do sonho que Daniel estava recebendo aqui. Aquele chifre, o único chifre que esse bode tinha, é uma representação de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande.
Foi ele, helenista, macedônio, foi ele o responsável principal ali por levar o Império Grego avante. Foi ele quem fez realmente o Império Grego crescer. E ele ali começou a dominar toda aquela região, batalhou contra a Média e a Pérsia e conseguiu vencer e dominar a Média e a Pérsia. E aí nós vemos a derrota da Média e Pérsia e a ascensão do Império Grego com Alexandre o Grande. Mas na visão de Daniel, ele viu que aquele pequeno chifre, que era aquele grande chifre notável que o bode tinha, se quebrou. Ele se quebrou e o que aconteceu? 4 chifres surgiram após ele. O que isso representa? Nós já vimos isso em lives passadas. Representa que o Império Grego foi dividido ali em 4 dinastias. Olha só, os 4 chifres que cresceram logo após da morte de Alexandre o Grande. O primeiro chifre representa ali Ptolomeu, que ficou reinando na Palestina e no Egito. Então a região ali, por exemplo, de Jerusalém, então quem estava reinando agora é esse grego Ptolomeu. Então outra divisão do reino grego ficou ali por Seleuco, onde ficou dominando na Síria. Outra divisão do Império Grego ficou com Lisímaco, que dominou ali a Ásia Menor e Trácia. E a última divisão ficou com Cassandro, que dominou a Macedônia e Grécia. Note que depois da morte de Alexandre o Grande, que ele morreu novo, com 32 anos de idade, você pode pesquisar sua história aí na internet, para você ficar mais por dentro aí das visões de Daniel. Após a sua morte, o reino então foi dividido para 4 reis. Então o Império Grego agora estava debaixo do domínio de 4 reis. Então perceba como a Bíblia é exata nas suas profecias. Tudo que a Bíblia fala se cumpriu à risca. Daniel estava tendo essa visão muito antes de todos esses eventos acontecerem. Só que quando nós percebemos e olhando para a história passada, nós vimos que tudo isso se cumpriu à risca. Nós vemos que a palavra do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor não tem limites. Deus conhece todas as épocas, Deus conhece todas as eras. Ainda os eventos que ainda não aconteceram já estão dentro do conhecimento de Deus e Ele assim o revelou nessa situação aqui para Daniel escrever dentro do seu livro. Então, eu passei aqui para vocês a interpretação, mas vamos deixar a Bíblia falar a sua interpretação. Olha só o que diz o versículo 20 ao 22, diz assim: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Note que a Bíblia que está trazendo a interpretação. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, que foi Alexandre o Grande. Olha o versículo 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, deste mesmo povo, que é a Grécia, mas não com força igual ao que ele tinha. Depois da morte de Alexandre o Grande, 4 reis se levantaram dentro ali da Grécia para dominar o Império Grego. Eles não tiveram a força, o poder, a grandeza que Alexandre Magno tiveram. Só que esses 4 reis começaram então a reinar no lugar de Alexandre Grande. E são eles Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Note como a Bíblia ela é perfeita na sua visão. Note como a Bíblia é perfeita em tudo aquilo que ela diz. A palavra de Deus não tem limites, é o que nós aprendemos aqui. Então, se você sempre ficou confuso com essa história de Daniel, capítulo 8, o que significa esse bode, esse carneiro, essa briga entre os dois, a queda desse carneiro, a ascensão desse bode, o chifre que foi quebrado, 4 chifres que nasceram, então agora você já sabe o significado representando os impérios Medo e Persa, o império da Grécia também, que logo surgiu em seguida, e como foi as divisões aí deste reino. Então essa é a interpretação que nós temos aqui no capítulo 8. Só que o capítulo 8 não termina por aí. Daniel ele teve esta visão, a visão aí dessa briga desses 2 animais, só que ainda tem a continuação dessa visão. Olha só o que diz o versículo 9, diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Então note que agora ele está falando do bode, daqueles 4 chifres que tinha surgido no bode depois que Alexandre Magno morreu. Agora ele vê dentro ainda do Império Grego um outro chifre pequeno surgindo. Olha só, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul,
para o Oriente e para a Terra Gloriosa. Então, olha só que interessante, esse chifre pequeno surgiu e ele começou a se tornar forte. E ele foi para a região sul, a Terra Gloriosa, ou seja, Israel. O que isso significa? Qual que é a sua interpretação? Meus irmãos, aqui está falando de um homem chamado Antíoco Epifanes. Ele nasceu no ano 215 a.C. e faleceu no ano 1163 a.C. Lembrando que antes de Cristo, a nossa contagem que nós temos aí é os anos diminuindo, né, até chegar em Jesus Cristo. Por isso essa divisão antes de Cristo e depois de Cristo. Antíoco Epifanes, esse chifre pequeno que está sendo relatado aqui no versículo 9, é uma representação dele. Então, depois desses 4 reis que surgiram ali dominando o Império Grego nessa história, lembrando que o Império Grego ele dominou entre o tempo do Velho Testamento e o tempo do Novo Testamento. Nós não temos na Bíblia nenhum registro histórico sobre isso. Nós temos um registro do Antigo Testamento falando da Babilônia e falando do Medo Persa. E depois, quando nós entramos no Novo Testamento, já está falando do Império Romano. O Império Grego ele teve ali o seu reino entre os testamentos. Por isso que a Bíblia não fala nada. Daí você pode saber sobre aqueles 400 anos de silêncio de Deus. Foi nesse período aí que o Império Grego começou a reinar. E dentro do Império Grego surgiu este homem, Antíoco Epifanes, que começou a dominar. Ele era um helenista, ou seja, um grego, porque a cidade, ou o país da Grécia, antigamente era chamado de Hélén, e depois passou a ser chamado de Grécia. Por isso que nós, como quando vamos nos referir a um grego, também chamamos eles de helenistas. Por exemplo, Atos capítulo 6, você vai ver ali que os judeus helenistas tiveram ali uma briga, né, por causa de as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Por que o nome helenista? Porque a Grécia antigamente era chamada de Hélén. Então, ficou esse nome helenista. Ele era grego, Antíoco Epifanes, e ele era da dinastia do Seleuco. Olha só que interessante. Voltando aqui um slide, a gente viu que o Império Grego foi dividido em 4. Ptolomeu ficou com a Palestina e Egito, ou seja, Jerusalém estava debaixo do domínio Ptolomeu. Seleuco, ele estava dominando a Síria. E olha só, de Seleuco, depois na sua linhagem, vem então Antíoco Epifanes. Então era para Antíoco Epifanes ficar somente com a Síria. Só que o versículo fala que ele se tornou poderoso e ele foi para o sul e invadiu a quê? A Terra Gloriosa. Então Antíoco Epifanes, ele teve o seu crescimento e ele invadiu também esse domínio que não era dele, mas ele invadiu o domínio e ele começou a dominar também a Palestina. Olha só que interessante aqui. Antíoco Epifanes, na verdade, não é o nome dele. Epifanes foi algo que ele mesmo se nomeou. Por quê? Epifanes significa aparição divina. Então, o seu nome mesmo, Antíoco. Mas ele colocou esse sobrenome nele, chamando de Epifanes, porque ele se colocou numa posição como se fosse Deus. Lembra do nome Teofania ou Cristofania? Significa aparição de Deus no Antigo Testamento. Teo, Deus, fania, visão ou aparição. Mesma coisa com Antíoco Epifanes, é uma referência a esse nome também. Ele, então, colocou esse nome nele próprio porque ele se achava ou se apresentava como se fosse o próprio Deus. Só que olha só que interessante, as pessoas começaram a perceber que, na verdade, ele era um homem louco, ele fazia coisas ruins. E começaram a chamar ele não de Epifanes, mas de Epimanes, que significa o louco. Antíoco Epimanes, que significa o louco. Ele literalmente enlouqueceu e ele morreu na Pérsia com uma doença depois misteriosa. Este homem ele fez coisas que realmente ali desagradava a Deus. Então, dominando, sendo ali o rei do Império Grego, ele invadiu também Israel e ele fez coisas ali que nós veremos aqui na Bíblia, coisas que não agradam ao Senhor. Realmente ele agiu como um louco. Olha só o que diz o versículo 10, diz assim, falando de Antíoco Epifanes. Cresceu até atingir os exércitos dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. O que isso significa? Qual que é a interpretação disso? Note que esse chifre ele cresceu, aqui nessa visão aqui que a Bíblia está mostrando, ele alcançou os exércitos dos céus, as estrelas do céu, lançou por terra e os pisou.
Aqui está falando de Antíoco Epífanes. E quando a Bíblia aqui está falando dos exércitos dos céus e das estrelas, é uma referência ao povo judeu, é uma referência a Israel. Por exemplo, quando você lê Gênesis capítulo 15, versículo 5, e Gênesis capítulo 26, versículo 4, você vai ver promessas de Deus, tanto para Abraão quanto para Isaac, prometendo que a descendência deles, ou seja, o povo judeu, será tão numerosa como as estrelas do céu. Antíoco Epífanes, aquele invadiu Jerusalém, lançou Israel por terra e começou realmente a maltratar, perseguir o povo judeu. Ele fez coisas terríveis com o povo judeu no Império Grego. Dentro do Império Grego, os judeus eles sofreram muito. Olha só o que diz o versículo 11 e o versículo 12, dizem assim: sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Aqui nós vemos que Antíoco Epífanes, ele invadiu ali Jerusalém, e ele interferiu ali na adoração do povo judeu. A história nos conta que Antíoco, ele profanou o templo dos judeus. Então lembra que o templo foi reerguido no Império dos Medos e do Persa, então Esdras e Neemias voltando para Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro, eles trabalharam ali na reconstrução, tanto do templo quanto dos muros de Jerusalém. Na história agora do Império Grego, onde aparece Antíoco Epífanes, ele invadiu Jerusalém, entrou dentro do templo e o profanou. A história diz que ele colocou uma imagem de Zeus ali no templo, e ele sacrificou uma porca, isso mesmo, ele pegou um porco e sacrificou ali naquele altar para Zeus, profanando aquele local. Isso realmente ele fez ali para amargurar, para ali ir contra os judeus mesmo. E ele estava dominando os judeus, perseguindo o povo judeu, então os judeus estavam sofrendo agora na sua mão. Viu como ele não é uma aparição divina, ele não se parece como Deus, mas realmente era um homem louco que estava agindo ali em poder de Satanás. Isso é história. Então você pode buscar aí na internet, coloque aí Antíoco Epífanes para você ler a sua história, para você ver como as coisas que ele fez, o seu nascimento, como ele prosperou nessa luta contra os judeus. Aí na imagem também tem uma moeda cunhada ali com a imagem de Antíoco Epífanes, onde ele se colocava como se fosse o próprio Deus. Olha só o que diz o versículo 13 e o 14, ainda falando dele. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. E aqui, meus irmãos, nós temos aí 2.300 dias de profanação, ou seja, quase 7 anos de profanação, onde Antíoco Epífanes ali dominou Jerusalém e ele realmente profanou o santuário, profanou o templo. Os judeus ali não iam mais para o templo nesse período a adorar a Deus. Eles não usavam mais o templo para ali oferecer os seus sacrifícios para Deus, porque Antíoco Epífanes tinha colocado a imagem de Zeus ali, Zeus sendo um deus grego. Você estudando mitologia grega, os deuses que os gregos acreditam que existiam, então você vai ver ali sobre Zeus, que parece que era o maioral dos deuses, né? Existiam vários deuses aí nessa mitologia grega. E ele colocou a imagem de Zeus ali e fez esse sacrifício para Zeus. O templo foi profanado. O templo estava sujo, o templo agora estava manchado. Os judeus não mais usavam este templo ali para adorar ao Senhor, não usavam mais o templo para sacrificar animais a Deus em favor dos seus pecados. Por quê? Os gregos começaram a dominar aquela localidade. E Antíoco Epífanes, então, dessa maneira, ele profanou o templo. Até que, no ano 165 antes de Cristo, se levanta um homem chamado Judas Macabeu. Então, talvez você já ouviu falar desse nome, Macabeus, e logo, logo eu vou falar de onde ele aparece. Judas Macabeu, um judeu, ele liderou uma revolta contra Antíoco Epífanes e purificou o templo. Ele se levantou, ele não gostou de ver aquela situação onde os judeus estavam passando, a situação que o seu país estava sofrendo, não gostou de ver ali a opressão
que os gregos estavam trazendo para os judeus, então ele se levanta, monta um exército e ele invade o templo e purifica o templo. Tira a imagem de Zeus dali, purifica o templo e o templo volta a estar no domínio agora dos judeus. Judas Macabeus. Você talvez já ouviu falar que a Bíblia católica ela tem um acréscimo de um livro chamado 1 Macabeus e 2 Macabeus. Não são livros inspirados, não são livros ali realmente como palavra de Deus. Não é inspirado, mas tem um certo valor histórico. Por quê? Neste livro, 1 Macabeus e 2 Macabeus, vai contar a história de Judas Macabeus, vai contar a história do que aconteceu nesse período onde os helenistas, ou seja, os gregos estavam dominando Jerusalém, vai contar a história de Antíoco Epifanes, como que foi ali o seu domínio, como que foi a sua morte, e vai mostrar também como Judas Macabeus ali, ele montou um exército e invadiu ali o templo e dominou o templo agora, expulsando ali os gregos ali daquela localidade e tomando para si, novamente, devolvendo para o povo judeu o templo onde eles poderiam novamente adorar a Deus. Judas Macabeus, ele é considerado o líder dos zelotes, ou o pai do grupo dos zelotes. É interessante que quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos, pessoas chamadas de zelotes, tanto que Jesus Cristo, dentro dos discípulos, dos apóstolos que ele escolheu para seguir ele, tinha um homem ali chamado Zelote. Interessante isso. E toda vez que você lê o Antigo Testamento, você não vai ver o nome Zelote aparecendo, mas no Novo Testamento aparece. Por quê? Judas Macabeus, ele foi o líder dos zelotes. Zelote vem da palavra zelo, são pessoas que têm zelo por Deus, só que o que eles faziam? Eles lutavam contra impérios que estavam tentando dominar a nação de Israel. No caso de Judas Macabeus, com o seu exército, lutaram contra o império grego, e eles conseguiram, dessa maneira ali, trazer uma certa liberdade religiosa para Israel, porque eles, tendo um zelo por Deus, lutaram contra os seus inimigos. Eles lutam usando realmente a força física. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos também zelotes aparecendo ali. Só que a luta deles já não era mais com o Império Grego, porque no Novo Testamento nós vemos agora o Império Romano em domínio. Jesus Cristo, ele nasceu debaixo do Império Romano. Nós vemos ali romanos dominando aquela localidade. E haviam judeus que faziam parte desse grupo político chamado zelotes. E eles usavam a força bruta, a força física, para lutar contra os romanos no Novo Testamento, tentando dessa maneira libertar Israel do domínio dos romanos. Dentro do grupo de Jesus Cristo, um homem, ele fazia parte desse grupo político, os zelotes, evidentemente ele largou isso daí para seguir a Jesus Cristo, mas ele ficou com essa fama e a diferenciação que a Bíblia traz é chamar ele de zelote. Provavelmente Barrabás, então você conhece a história de Barrabás, que era para ser crucificado, era para morrer ali na cruz, mas colocaram Jesus Cristo para morrer no seu lugar e na época da Páscoa ele foi livre. Provavelmente ele também fazia parte do grupo dos zelotes. Por quê? Numa sedição, num tumulto, ele se aproveitou da situação para matar um soldado romano. Então, por isso que ele foi aprisionado. Então, provavelmente ele fazia também parte do grupo dos zelotes, porque nessa luta ele queria se livrar do domínio dos romanos. Olha só que interessante. Então, nós vemos aí Judas Macabeus sendo o líder, o primeiro, ou cabeça, quem encabeçou o grupo dos zelotes, que nós vemos também aparecendo no Novo Testamento. Olha só, eu gostaria de ler aqui para você algum trecho ali da Bíblia Católica, onde aparece 1 Macabeus. Ele conta essa história de Judas Macabeus e conta também a história de Antíoco Epifanes. E eu quero só ler aqui alguns versículos rapidamente, lembrando que esses livros não são inspirados, nós não aceitamos ele como palavra de Deus, mas nós devemos reconhecer que existe um certo valor histórico nestes livros, porque eles contam a história ali de Judas Macabeus, o que aconteceu nesse período do Império Grego e de Antíoco Epifanes. É melhor talvez você depois procurar na internet para você aprender melhor a história deles, tanto de Judas Macabeus quanto de Antíoco Epifanes, mas a Bíblia Católica, nesse acréscimo que colocaram na Bíblia, livros que são apócrifos, livros que não são inspirados por Deus, têm um certo valor histórico. Então eu estou aqui com a Bíblia Católica e eu lerei aqui para vocês 1 Macabeus capítulo 4. Do versículo 36 até o 61, ele vai contar a história de Judas Macabeus. Eu não lerei todo esse trecho, que é um trecho muito extenso, mas lerei aqui pelo menos alguns versículos.
Olha só, o versículo 36, ele diz assim, contando a história de Judas Macabeus. Então disseram Judas a seus irmãos: eis aí estão nossos inimigos desfeitos. Vamos agora purificar e renovar o templo. Logo se ajuntou todo o exército e subiram ao monte Sião. Olha só, então este grupo aqui falou para Judas Macabeus: vamos lá purificar o templo. E eles realmente lutaram para purificar o templo e trazer essa purificação. O versículo 38 diz assim: e viram os santos, ou seja, os judeus, lugares de todos os desertos, e ao altar profanado, e as portas queimadas, e nos atos arbustos nascidos, como sucede num bosque ou nos montes, e os quartos do templo todos destruídos. Aqui nós vemos aqui o princípio da história de como que eles viram aquela localidade, como que eles estavam vendo o templo. O templo estava abandonado, o templo estava jogado para as traças, porque os gregos estavam dominando, eles profanaram o templo. Mas Judas Macabeu, junto com seu exército, ele montou esse exército e invadiu o templo e começou ali a dominar o templo e purificar o templo. Jogou para fora a estátua de Zeus, purificou o templo e devolveu o domínio do templo agora ali para os judeus. Antíoco Epífanes, nesse período, ele não estava em Jerusalém quando Judas Macabeus, ele se levantou e pegou novamente o templo para si, para o domínio dos judeus. Ele estava na Pérsia, ele estava indo ali para a região da Pérsia, e quando ele soube da notícia, a história conta que ele enlouqueceu. A história conta quando ele soube da notícia que ele perdeu o domínio ali daquele templo em Jerusalém, da cidade de Judá, do Império de Judá, ele enlouqueceu e logo depois dessa loucura ele acabou morrendo. 1 Macabeus capítulo 6, do 1 até o 17, vai contar a história de como foi a morte de Antíoco Epífanes. E eu quero ler para você aqui um pequeno trecho desta história. Olha só o que diz aqui o capítulo 6, diz assim: entretanto, o rei Antíoco, que era rei da Grécia, discorria por todas as altas províncias e ouviu que na Pérsia havia uma cidade nobilíssima chamada Elimaida, e que era abundante de prata e ouro, e nela um templo riquíssimo, e que ali estavam os véus de ouro, e as couraças e os escudos que tinha deixado Alexandre Magno, que rei da Macedônia, filho de Filipe, que foi o primeiro que reinou na Grécia, e marchou e tentava tomar a cidade da Grécia. E tentava saqueá-la, essa cidade aí, mas não pôde, porque o seu desígnio chegou à notícia do que estavam na cidade, e saíram a pelejar contra ele, e fugiu dali, e se retirou com grande tristeza, e tomou rota direto para a Babilônia. Então aqui a história fala que nesse período em que Judas Macabeus estava ali dominando a Judéia, tirando os gregos e terminando com aquela profanação do templo, Antíoco Epífanes ele tinha ido ali para a Pérsia porque ele queria dominar mais cidades. E ele viu que aquela cidade era boa, era rica, tinha muito ouro, então ele foi ali para dominar. Mas os moradores daquela cidade ali da Pérsia ficaram sabendo disso e lutaram contra Antíoco Epífanes e o derrotaram. Então ele saiu derrotado e ele fugiu em direção à Babilônia. E ele foi muito triste porque ele teve essa perda, ele não conseguiu essa vitória. E o que aconteceu quando ele estava ali em direção à Babilônia? Ele estava ainda na Pérsia, diz assim o versículo 5. E quando ele ainda estava na Pérsia, chegou-lhe a notícia de que ele tinha sido posto em fugida, o seu exército que estava no país de Judá. E aconteceu que, depois que o rei ouviu essas notícias, ficou cheio de espanto e de grande turbação, e caiu doente de cama e veio a enfermar-se de melancolia, porque não lhe tinham sucedido como pensava. E o versículo, logo depois dessa história, conta que ele acabou morrendo como um louco na sua própria cama, porque ele não aceitou estas derrotas. Ele primeiro teve a derrota ali na Pérsia e depois teve a derrota com Judas Macabeus conseguindo tomar novamente o poder do templo para os judeus. Quando ele recebeu essas notícias, ele entrou numa profunda depressão. Então o texto ali fala que realmente ele ficou muito depressivo, melancolia, uma tristeza muito grande no seu coração, porque ele não conseguiu as coisas que ele estava planejando. E nessa grande tristeza ele acabou morrendo. Então o texto nos mostra sobre isso daí. Agora, meus irmãos, tem uma coisa muito interessante nesta história.
Talvez você ouvindo falar dessa história desse pequeno chifre que cresceu, se tornou notável, foi em direção a Jerusalém, talvez, pensando nos versículos e nas lives passadas que nós tivemos, você se lembra de um outro pequeno chifre, que a gente falou que tem a interpretação representando o anticristo. E olha só que interessante como a Bíblia é rica. Olha só, uma visão que vai além de Antíoco Epífanes ainda aqui no capítulo 8. Lerei aqui do versículo 15 do capítulo 8 até o versículo 27, que diz assim, você preste atenção aí. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como a aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, que é o rio, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque a visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande que entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. E aqui, meus irmãos, nós veremos que existe nesta visão uma visão que vai um pouco além de Antíoco Epífanes. De fato, aquele chifre pequeno que surgiu no meio daqueles 4 chifres, que logo depois ele cresceu, se tornou meio notável e foi em direção ali ao exército dos céus, está se referindo ao histórico Antíoco Epífanes, que cresceu dentro do Império Grego e foi em direção ao povo de Deus, ao povo judeu, profanou o templo e estava ali realmente dominando sobre ele, destruindo sobre eles, né? Colocando ali a estátua de Zeus ali no templo, sacrificando uma porca. Só que também aqui essa interpretação ele está fazendo uma referência ao anticristo, e aqui até fala no versículo que nós lemos que esta pessoa, ou seja, o anticristo, foi destruído sem auxílio de mãos humanas. Nós sabemos que o anticristo será destruído por Deus. Lembra daquela pedra cortada sem auxílio de mãos humanas que caiu nos pés daquela estátua? E os pés eram de ferro e de barro, e aqueles pés representam o império do anticristo, ou aquela pedra cortada bateu naqueles pés e derrotou não somente os pés, mas como toda a estátua. É assim que será a derrota do anticristo. Ele será derrotado sem auxílios de mãos humanas, ou seja, não serão homens que derrotarão o anticristo, mas Jesus Cristo derrotará então o anticristo. Olha só que interessante. Aí na sua imagem você está vendo aí um flecheiro, um arqueiro. E as profecias bíblicas, muitas vezes, elas parecem como se fosse um arqueiro que numa tacada só, ele lança 2 flechas ao mesmo tempo. Uma flecha cai mais perto, outra flecha cai mais longe. E assim você vai entender como que funciona muitas das profecias bíblicas. Um arqueiro que numa tacada só lança 2 flechas. Uma flecha cai mais perto, como nesse texto, uma flecha que caiu mais perto e a outra flecha que caiu mais longe.
A flecha que caiu mais perto está falando de Antíoco Epífanes. Literalmente está falando sobre ele, mas também faz uma referência a uma flecha que cai um pouco mais longe, fazendo uma referência ao anticristo. Muitas profecias bíblicas, elas têm este caráter duplicado. Então a Bíblia fala de tempos ali recentes, mas às vezes também faz uma referência um pouco mais longe sobre o futuro. E Daniel capítulo 8 faz essa referência, falando de Antíoco Epífanes, que logo ele nasceria e faria aquilo no Império Grego, mas também já fez uma referência, uma ligação com o anticristo. Porque Antíoco Epífanes é uma tipologia do anticristo. Quando você olha para a vida dele, para as características dele, para tudo aquilo que ele fez, e você compara com o que a Bíblia revela que o anticristo será, que o anticristo vai fazer, você percebe ali uma semelhança muito grande entre os dois. Olha só que interessante, aqui eu quero terminar esta live de hoje, mostrando aqui Antíoco Epífanes e o anticristo e a semelhança entre esses dois. Olha só que interessante. Os dois, tanto Antíoco Epífanes quanto o anticristo, os dois têm um início modesto. A Bíblia se refere a eles como um pequeno chifre, que cresceram e fortaleceu. Então eles têm um início modesto. Os dois blasfemam contra Deus, tanto Antíoco Epífanes quanto o anticristo. Os dois vão blasfemar contra Deus. Os dois perseguem o povo judeu. Isso na história, Antíoco Epífanes perseguiu o povo judeu, e nós sabemos pela Bíblia que o anticristo perseguirá também o povo judeu. Os dois afirmam ser deuses. Antíoco Epífanes, ele se deu esse nome Epífanes, mostrando que ele é uma epifania, uma aparição divina. Ele é o próprio Deus. E nós vemos que o anticristo, ele também quer se sentar no trono de Deus, se apresentando como Deus. Os dois colocam figuras no templo. Então, tanto Antíoco Epífanes, que colocou ali a imagem de Zeus no templo em Jerusalém, nós vimos também que o anticristo, no meio da tribulação, ele colocará uma imagem de si ali no templo onde todas as pessoas devem adorar. Quem não adorar, a imagem, né, que vai ter uma vida, vai realmente perseguir todas as pessoas que não adoram o anticristo. Os dois impõem sobre o povo sua própria religião. Tanto Antíoco Epífanes colocando ali Zeus, a religião grega, a mitologia grega, para o povo judeu, assim também o anticristo ele fará isso, fará com que todo mundo adore a ele. Tanto que tem até a questão do capítulo 17 e 18 de Apocalipse, que fala ali da grande Babilônia, a meretriz, que é a religião que estará predominante no império da tribulação. Os dois sofrem oposição de um remanescente fiel que conhece a Deus. E, de fato, tanto Antíoco Epífanes sofreu oposição de Judas Macabeus e do povo judeu, assim o anticristo ele também sofrerá oposição, tanto que terá a guerra do Armagedon entre os judeus e o exército mundial do anticristo. Os dois recebem seu poder de Satanás, tanto o Antíoco Epífanes quanto o anticristo. Os dois parecem extremamente bem-sucedidos. Então, Antíoco Epífanes teve ali sucesso nos seus planejamentos maléficos, e assim o anticristo também terá sucesso nos seus planejamentos maléficos. E para terminar, os dois são derrotados pela vinda de um redentor. Então, foi derrotado por Judas Macabeus, Antíoco Epífanes, e o anticristo será derrotado por Jesus Cristo quando ele voltar na sua segunda vinda. E aqui nós temos essa comparação entre Antíoco Epífanes e o anticristo. Então, muito assunto para o capítulo 8, só que é bom você ler o capítulo 8 devagar, pegue um papel, uma caneta, faça anotações, grife aí os versículos que você acha que são versículos principais, entenda a visão e a interpretação de Daniel capítulo 8, porque fala para nós, fala de termos históricos da Média e Pérsia e a Grécia e Antíoco Epífanes, mas também fala de termos escatológicos, que é o anticristo. E daí é bom você realmente sentar, ler devagar Daniel capítulo 8 e estudar, porque tem muita coisa para se aprender aí. Que Deus esteja abençoando a sua vida e a sua família e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.